Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho Abraham Stone, de Joe Kubert. Estou aqui com a edição com aproximadamente 152 páginas, preto e branco, capa dura, formato grande aqui, mais ou menos 30 por 22, que é uma publicação da editora Tundra, né, baseada numa publicação original da Saf Comics, tá? E assim, antes de a gente mergulhar aqui nas páginas da revista, aquela contextualizada básica que eu acho que é sempre interessante pra gente conhecer um pouquinho melhor o quadrinho que está sendo apresentado aqui. Então olha só, Joe Kubert, se você saca de quadrinhos, já leu alguma coisa, já está se aprofundando aí, descobrindo os antigos mestres dos quadrinhos, com certeza você já deve ter topado com o nome dele por aí. É um excelente desenhista, para mim, um dos grandes mestres dos quadrinhos de fato, e deixou um legado aí, né, de uma geração. Ele tem dois filhos que também trabalham com quadrinhos, né, o Adam e o Andy Kubert, que eu também curto bastante o trabalho deles, mas aqui no Joey a gente vê de fato, é engraçado, até engraçado, a gente consegue perceber benzinho como o estilo do pai influenciou o estilo dos filhos, beleza? Mas olha só, em relação ao Abraham Stone, o que a gente tem para comentar? Foi a primeira, salvo engano, foi a primeira obra que o Joe Kubert escreveu e desenhou, e ela foi direto para o mercado europeu, justamente para essa Saf Comics, que era uma editora que foi baseada em Sarajevo, mas depois, por conta da guerra e tal, acabou mudando para a Eslovênia. Mas na época que esse quadrinho foi publicado originalmente, em 1991, a editora ainda estava na sua sede original, em Sarajevo. E aqui, qual é o lance do Abraham Stone? Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho as páginas para vocês, para a gente ir comentando mais coisas interessantes. Então a gente tem aqui aquela abertura, né, da edição. Deixa eu até aproximar aqui para vocês já terem ali uma primeira noção, se você não conhece ainda o traço do Joe Kubert, né? Que eu, de fato, para mim, ele dos materiais que ele produziu, que eu já tive acesso, ele não erra, tá? Ele tem uma narrativa excelente, ele tem um traço muito bacana, então é sempre um prazer a gente ver os desenhos do Joe Kubert, e aqui a gente tem um detalhe a mais, que é o fato que ele também escreveu a história, né? Então a edição vai começar aqui com um prefácio do Sérgio Cariello, que é um autor de quadrinhos nacional, desenhista também, que foi aluno do Joe Kubert, na Joe Kubert School, foi professor lá também, então ele fala um pouquinho, né, sobre essa relação dele com o Kubert, sobre essa obra, né, claro, do Abraham Stone também, então a edição vai abrir com esse prefácio. E aqui a gente vai ter a parte 1, tá? A parte 1, Rato do Campo e as Ratazanas da Cidade, na verdade vai contar a origem desse personagem. Aqui nessa publicação a gente vai ter todos os álbuns que foram produzidos dessa série. Então são 3 histórias e a gente já tem todo esse material compilado aqui. Originalmente, ou em algumas versões, essas histórias saíram em cores. Mas aqui se optou pela versão preto e branco, que eu particularmente até prefiro, porque eu acho que valoriza mais o traço do Kubert, beleza? Então olha só. A nossa história vai começar aqui em Nova York, em 1912, tá? Então deixa eu mostrar aqui a página de abertura para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, assim, da pegada da história. E o lance aqui, ele vai misturar, vai brincar com gêneros. Então, se eu tivesse que classificar o Abraham Stone, ele seria algo como uma mistura do western, né? Do faroeste, do bang bang, com o gênero noir. Apesar dele estar um pouquinho antecipado no tempo, né? O noir, basicamente, a gente tem aquela ideia ali dos anos 30 e tal, mais ou menos. Mas o clima se encaixa bem aqui. Então essa mistura do faroeste, né, com o noir é a pegada, é a tônica das histórias do Abraham Stone. Mas quem é o Abraham Stone? Ele é um cara, a gente já começa aqui, como eu falei, em Nova York em 1912, mas ele tá ali justamente tendo um pesadelo ali, lembrando um pouco do passado dele, né? A história já começa assim. Ela vai mostrar o personagem numa situação e ele vai relembrar fatos anteriores. Então, ele nasceu na Pensilvânia e vivia ali numa fazenda com a família dele e tal, pai, mãe, um irmãozinho e tudo mais. Só que aí, por conta da ganância, né, tinha um empresário ali, um construtor que queria passar uma ferrovia pelo meio da fazenda dele. São aquelas disputas de terra que a gente já acostumou a ver nos cinemas e em outras histórias desse gênero. E aí a galera vai longe demais, claro. A família dele é assassinada, ele é deixado praticamente à beira da morte. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha. Então a gente tem aqui as cenas, né, da violência contra a família dele, contra todo mundo e tal. E ele leva uma surra e chega a ser enterrado, olha só. E aí, claro, ele sobrevive, né, ele não vai falecer, senão a gente não teria a série dele, obviamente. E ele consegue escapar. E aí a trama vocês já imaginam, né, mais ou menos para onde vai. É aquela questão da vingança, né, dele vingar o que aconteceu com a família dele e tudo mais. Só que aí tem alguns diferenciais, vamos colocar dessa forma, da maneira do Kubert contar a história. A gente vai começar, né, com essa apresentação do passado, da origem do personagem, mas aí, quando a gente salta de fato para Nova York de 1912, ele já vai estar ali vivendo como um andarilho.
E a ideia, o fio condutor, vamos dizer assim, das histórias do Abraham Stone é justamente esse, mostrar esse lado dos andarilhos dos Estados Unidos nesse período, nesse início do século XX. Né? Então ele está ali em Nova York, na situação miserável que a cidade se encontrava, né, naquele período histórico e tudo mais, e ele acaba se envolvendo com criminosos. E aí, por coincidência, né, por coincidência de roteiro, ele acaba tendo acesso ao cara que causou a morte da família dele. Né, se miscuindo ali, trabalhando como quebra-pernas para essa organização criminosa, para essa gangue, né, ele acaba tendo acesso ao cara que causou a desgraça na vida dele. E aí ele começa a exercer a vingança dele, né, vai ali pegando capanga por capanga, né, vai mostrando ali, vai deixando os avisos dele e tal, e vai subindo na cadeia alimentar, vamos dizer assim, até chegar no topo ali da pirâmide e se vingar do cara. E isso é uma coisa interessante, entre aspas, porque assim, o grande lance, pelo menos que você imagina inicialmente que seja a motivação do personagem, ele já resolve na primeira história. E aqui, nas histórias do Stone, a gente vai ter aquela pegada mesmo dos álbuns europeus de uma maneira geral. Histórias fechadas, né, ali de aproximadamente 40 páginas cada álbum, mas as histórias fechadas. Aqui a gente vai ter referência, uma coisa ou outra ali dele lembrar de histórias anteriores. Mas não são, as histórias não são exatamente sequência uma das outras, né? Existem alguns saltos temporais entre uma história e outra, e aí a gente sempre vai encontrar o personagem numa nova situação. Então tem essa questão, né, dele já resolver o plot principal na primeira edição. E assim, é uma coisa que precisa destacar. As histórias que o Kubert conta aqui, elas não têm roteiros extremamente elaborados, tá? São roteiros simples, mas extremamente bem executados, né? As histórias, elas prendem a atenção, apesar de elas não serem mirabolantes, não terem grandes reviravoltas, e você já saber mais ou menos para onde vai o negócio. É uma história bem contada. Os desenhos dele, como eu falo, são excelentes, fantásticos. E aqui a gente consegue ver um lado da arte do Kubert que normalmente a gente não tem a chance de ver em quadrinhos de super-heróis, por exemplo. Né? A gente vai ter aqui violência num nível um pouquinho mais exacerbado do que a gente vê em quadrinhos de super-herói, pelo menos na época, né, ou os quadrinhos um pouco mais antigos. A gente vai ter aqui algumas cenas mais sensuais, sem nada explícito, mas que normalmente também a gente não vê nos quadrinhos de super-herói. E também alguns temas que o Kubert vai abordar aqui nas histórias, ainda que ele não se aprofunde nesses temas, ele só meio que passa ali e apresenta. Se você for parar e analisar as situações que ele apresenta aqui nas histórias, realmente tem alguns temas bem pesados, tem algumas cenas bem impactantes, se você for além do que ele mostra, né? Porque, como eu falei, ele só apresenta ali rápido e tal, ele não vai se aprofundar nem discutir os temas mais pesados que ele coloca nas histórias, mas estão ali, tipo, para dar aquele cutucão, aquele puxão de orelha, olha, tem isso aqui, preste atenção. Quer ver um exemplo? A gente tem aqui a segunda história, Radix Malorum, né? E aqui, nessa segunda história, ele já está num ambiente completamente diferente. Ele já está em Washington, né? Então ele já sai ali de Nova York, depois das confusões ali com a gangue de criminosos, e já sai para Washington. E a história vai começar justamente mostrando, olha, a questão do preconceito e da segregação racial que existia nos Estados Unidos. Então ele entra num restaurante para comprar comida, alguma coisa, e é um restaurante só para negros, né? Porque naquela época existia aquela segregação mais severa do que a gente tem hoje, né? Que basicamente, pelo que eles contam aqui, tinha um lado da cidade que os negros podiam circular, ou que tinham os comércios exclusivos, né, para essa população, e o outro lado da cidade. Então o cara até questiona, olha, acho que você tá no lugar errado aqui e tal. Ele, não, eu só quero comer e tal, eu só vim pagar aqui, só quero comer. Então, como eu falei, ele não vai entrar aqui na discussão pesada sobre o tema, mas ele mostra aqui um retrato histórico, vamos colocar dessa forma, do que estava rolando ali nos Estados Unidos naquele período, né? E aí, no meio dessa confusão lá em Washington, ele acaba salvando uma senhora de um ataque, né? De um assalto e tal, de uma violência, onde ela provavelmente sofreria uma violência pior. E aí, essa senhora, ela é esposa de um senador. Então ele acaba se envolvendo com ela, né? E aí, nessa segunda história, a gente vai ter uma trama que vai mostrar ali um pouquinho de Hollywood, como era ali o início de Hollywood naquele período, porque ela e o marido também são sócios de um estúdio de cinema. Então, como parte da recompensa dele, né, por ter salvo a senhora, ela acaba levando ele para conhecer Hollywood, arranjando um emprego para ele lá. Então, essa segunda história mostra um pouco dessa questão dos bastidores da indústria do cinema no seu início, né? E como eu falei, a gente vai ter algumas cenas assim um pouco mais sensuais, porque ele acaba se envolvendo, né, com a mulher que ele salvou, a senhora que ele salvou. Enfim, e de resto vai mostrar justamente como era a questão de Hollywood, né? Então olha só, mostra aqui alguns cenários e tal, as produções da época como é que eram e tudo mais. Eram muito comuns, né, os filmes de faroeste, né, de Bang Bang. E aqui de novo a gente tem uma cutucada do Kubert, né, porque eles estão gravando uma cena lá
E a gente vai ter aqui, claro, né, os indígenas reclamando que eles sempre são os vilões das produções e tudo mais, né? Mas aqui, como eu falei, o lance é só dar essas cutucadas, né? E aí, claro, vai ter a questão da aventura, da ação ali, ele acaba salvando um dublê e tal, e sempre tem uma intrigazinha pelo meio da história, né, para movimentar. São histórias muito voltadas para a questão da ação, né? E com algumas intrigas, como eu falei, básicas, né? Os roteiros são bem diretos, mas não por isso menos interessantes. Ainda nessa questão dos bastidores de Hollywood, olha, é interessante que eles participam de uma festa, né? E aqui existem algumas participações especiais, né? Então a gente tem aqui Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, temos aqui o Gordo e o Magro, né? Então só detalhes, né? Homenagens que o Kubert resolveu fazer, já que ele estava em uma história abordando a questão do cinema, né? Da indústria do cinema. Mas sempre sem esquecer as questões mais violentas. Como eu falei, a gente tem sempre esse pano de fundo nas histórias. As pequenas intrigas e a questão da violência, que por mais que não seja tão exagerada assim ou tão gráfica, são cenas mais pesadas ou mais fortes se você absorver bem o contexto em que elas estão acontecendo. E pra gente fechar aqui a terceira e última história, vai ser a Revolução. Aqui a gente já vai dar um outro salto temporal também, para mais ou menos ali 1916. E aí a gente já vai começar vendo o Abraham Stone no meio de uma confusão, ele apanhou, já está de novo aqui à beira da morte e tudo mais. E ele é salvo por alguns indígenas e levado para o México, né? Então, aqui, olha, como eu falei, ele faz algumas referências, né? Ele vai lembrar da questão do cinema, da história anterior e tudo mais, mas não é uma continuação direta. Então, ele é salvo, né, da morte por esses indígenas, né? E aqui existe até uma pequena discussão, né? Mas por que a gente vai salvar ele? Se fosse o contrário, ele não faria e tal. E aí tem aquela questão, né? Não, mas a gente não tem que se igualar a ele, nós somos melhores e tudo mais. Então, ele acaba sendo salvo da morte e levado para o México, né? No México, ele acaba se envolvendo ali com um grupo, né, de bandoleiros, guerrilheiros, sei lá qual é a denominação correta, do Pancho Villa, que é um personagem histórico. Então, essa última história vai justamente lidar com essa questão do que estava rolando ali no México naquele período e a tensão entre Estados Unidos e México naquele período ali, mais ou menos 1916, tá? De novo, olha, a gente vai ter aqui algumas cenas de violência, né? A gente vai ter aqui a questão de alguns abusos que eram praticados nas vilas, né, do México e tudo mais. Então tudo isso é mostrado aqui pelo Joe Kubert e, de novo, ele não se aprofunda no tema, mas ele dá um panorama geral do que estava rolando. E nessa última história, ele cria todo esse momento de tensão e do que estava rolando ali historicamente entre os dois países, para chegar no ápice, que é justamente uma tentativa histórica, né, de invasão dos Estados Unidos pelo grupo do Pancho Villa, né? Então a história vai meio que, do meio para o fim, ela vai abordar esse outro lado, né? Então essa tentativa de invasão e tudo mais, e como é que foi, como é que se deu. Claro, inserindo o personagem dele ali numa condição mais de protagonista desse fato histórico, né? Então ele acaba pegando ali uma Gatling e tal para repelir a invasão, ele acaba trocando de lado, enfim, uma série de situações. Mas assim, como eu falei, são histórias mais voltadas para ação, mas ainda assim histórias interessantes, né, com roteiros legais e com a arte fantástica do Joe Kubert, né? E pra gente fechar mesmo aqui a edição, porque a gente já mostrou as 3 histórias, né, dos álbuns do Abraham Stone, mas a gente ainda tem uma historinha bônus de 2 páginas que eu acredito que tenha sido produzida mais ou menos na mesma época também, né? Que é uma historinha sem palavras, né? Só o Joe Kubert desenhando a Catedral de Notre Dame, e aí de repente surge um gárgula e tal, não sei o quê. Assim, é uma história bem simples, mas assim, o nível de detalhe do traço do Kubert realmente vale a pena você aproveitar que não tem nada para ler na história e se concentrar bem em cada um dos quadrinhos, porque realmente a arte dele é fantástica. E pra gente fechar aqui a edição mesmo, a gente vai ter só os apoiadores, né? Essa revista foi financiada, né, através do Catarse e tudo mais. Então, é isso. Esses eram os comentários que a gente tinha para fazer sobre o Abraham Stone, né, a obra do Joe Kubert. Espero que vocês tenham curtido. Quem acompanhou o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante pra gente trocar ideia aqui no canal. Não deixa de conferir as sugestões de vídeos que vão aparecer aqui no finalzinho. Se você curtiu a revista, confere aí na descrição do vídeo que deve ter um link maroto. E a gente se encontra na próxima resenha.